Obra divina. Homem curado de cálculo renal. Congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa a sombra da dor já se fazia presente. Meu nome é José Carlos, tenho 48 anos, sou casado com a irmã Maria, e temos 2 filhos, Lucas e Ana, que na época tinham 12 e 9 anos. Sempre fui um homem saudável, trabalhador, servindo ao Senhor na congregação há mais de 20 anos. Nunca tinha passado por uma enfermidade séria, até que em um dia comum, tudo mudou. Tudo começou com uma dor leve nas costas, perto da cintura do lado direito. Pensei que fosse apenas cansaço do trabalho, afinal, como pedreiro, carregava peso o dia todo. Mas a dor não passou. Pelo contrário, foi aumentando, como se uma faca fosse cravando devagar dentro de mim. No domingo seguinte, mal consegui ficar em pé durante o culto. A irmã Maria notou meu desconforto e, ao chegarmos em casa, me obrigou a deitar. Foi então que a dor se tornou insuportável. Era como se alguém estivesse esmagando meu rim com as mãos. Suava frio, tremia, e as náuseas vieram com força. Não conseguia nem beber água sem sentir que ia desmaiar. A irmã Maria, assustada, chamou o irmão Paulo, que mora perto de nós e é muito dedicado na fé. Ele chegou rápido, e ao me ver curvado de dor, colocou as mãos sobre minha cabeça e começou a orar com voz firme: Senhor Jesus, olha para o teu servo José Carlos. Tu conheces a sua dor, tu sabes o que ele está passando. Se for da tua vontade, livra-o deste sofrimento. Dá-lhe força, Senhor, porque só tu tens poder para curar. Enquanto ele orava, eu sentia as lágrimas escorrerem. Não era só a dor física, mas o medo do desconhecido. O que seria aquilo? Seria algo grave? Minha mente se enchia de pensamentos ruins, mas a voz do irmão Paulo, cheia de fé, me acalmava um pouco. Naquela noite, a dor piorou tanto que tive que ser levado ao pronto-socorro. O médico, depois de alguns exames, disse que eu tinha um cálculo renal, uma pedra nos rins, e que ela estava obstruindo a passagem da urina. Ele explicou que a dor era causada pela pressão e que, se não fosse tratada, poderia causar infecção ou até mesmo danificar o rim. Fiquei apavorado. O médico falou em cirurgia, em litotripsia, em remédios fortes. Mas eu, que sempre confiei no poder de Deus, sentia no coração que aquela batalha não era apenas médica, era espiritual. Ao voltar para casa, já de madrugada, a irmã Maria e o irmão Paulo me ajudaram a deitar. A dor ainda latejava, mas agora eu tinha um diagnóstico. Reunimos alguns irmãos da congregação em nossa sala, o irmão Antônio, o irmão Marcos e a irmã Clara, uma irmã de muita oração. Todos se ajoelharam ao meu redor. O irmão Antônio começou a ler a Bíblia, daquele jeito simples e sincero que só os servos do Senhor sabem fazer. Ele leu sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue e foi curada ao tocar nas vestes de Jesus. Depois, leu sobre o paralítico que foi descido pelo telhado e se levantou andando. Aquelas palavras me davam esperança. Então, eles começaram a orar, cada um com sua voz, mas todos com o mesmo clamor: Senhor, tem misericórdia. Tu és o mesmo Deus que curou os enfermos na Galileia, que ressuscitou Lázaro, que abriu os olhos do cego. Olha para o irmão José Carlos. Se for do teu agrado, remove essa pedra, dissolve esse cálculo, como disseste que farias para os que creem em ti. Eu fechava os olhos e sentia uma paz estranha, mesmo com a dor. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, no meio de nós, confirmando que Deus ouvia nossas súplicas. Nos dias seguintes, a dor continuava, mas algo havia mudado em meu coração. Eu não estava mais com medo. Sabia que fosse qual fosse o desfecho, Deus estava no controle. O médico havia receitado analgésicos fortes e muito líquido, dizendo que a pedra poderia sair sozinha, mas que se não saísse, teria que ser removida por procedimento. Eu tomava os remédios, mas não deixava de orar. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu e a irmã Maria nos ajoelhávamos e pedíamos a Deus que operasse o milagre. À noite, os irmãos vinham visitar, trazendo palavras de ânimo e mais orações. Uma semana se passou. A dor havia diminuído um pouco, mas a pedra ainda estava lá. O médico pediu um novo exame de ultrassom para ver se havia alguma mudança. No dia marcado, fui ao hospital com a irmã Maria. Enquanto esperávamos o resultado, ela segurou minha mão e disse: Irmão, não importa o que o médico vai dizer, Deus já está agindo. Às vezes, a cura não vem do jeito que a gente espera, mas vem. Aquelas palavras me fortaleceram. Quando o médico voltou com o exame, seu rosto estava diferente. Ele olhou para mim, depois para o papel, e disse: Isso é muito estranho. No último exame, a pedra media 8 milímetros. Agora não aparece mais nada. Não tem cálculo, não tem obstrução. Seu rim está normal. Eu e a irmã Maria nos entreolhamos, sem acreditar.
O médico, que não era crente, balançou a cabeça e disse: isso não é comum. Pedras desse tamanho não somem assim, sozinhas. Mas enfim, você está curado. Saímos do consultório em silêncio. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Ao chegarmos em casa, chamamos os irmãos que tinham orado por mim. Contamos a todos o que havia acontecido. O irmão Antônio, com os olhos brilhando, disse: isso é obra de Deus. Ele ouviu nossas orações. Todos se alegravam, glorificando ao Senhor. A irmã Clara, que é muito sábia nas coisas espirituais, disse: Deus não só removeu a pedra, ele removeu o medo do nosso coração. Isso é mais valioso do que a cura em si. Naquele domingo, no culto, eu e a irmã Maria demos o testemunho diante de todos os irmãos. Contei cada detalhe, desde a primeira dor até a palavra do médico. Muitos choraram, outros levantaram as mãos em louvor. O irmão que presidia o culto lembrou a todos que Deus ainda opera milagres, que ele não mudou. O mesmo Deus que curou o irmão José Carlos é o mesmo que pode curar qualquer um de nós, se for da sua vontade, disse ele. Depois daquele dia, minha vida mudou. Não foi só a cura física, mas uma renovação espiritual. Entendi que Deus permite as provações, mas nunca nos abandona nelas. Aprendi que a oração dos justos tem poder, que a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo. A irmã Maria sempre diz que essa enfermidade nos aproximou mais de Deus e uns dos outros. E ela tem razão. Hoje, quando vejo alguém passando por uma luta, seja uma doença, uma dificuldade financeira ou qualquer outra prova, procuro estar ao lado dessa pessoa, orando, encorajando, como os irmãos fizeram por mim. Porque a congregação não é só um lugar onde vamos aos domingos e quartas. É uma família. É onde nos sustentamos uns aos outros, onde a fé se fortalece, onde vemos a mão de Deus agindo. E quanto àquela pedra? Nunca mais apareceu. O médico até pediu para fazer mais exames, desconfiado, mas tudo continuou normal. Para mim, não há dúvida, foi um milagre. Não foi a medicina, não foi coincidência. Foi Deus, em sua infinita bondade, respondendo às orações de seus servos. Por isso, hoje, com o coração cheio de gratidão, eu digo: obrigado, Senhor. Obrigado por me curar, por me ensinar, por me mostrar que mesmo nas piores dores, Tu estás conosco. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está lendo, para que saiba que não importa quão grande seja a pedra em seu caminho, Deus é maior. Ele é fiel. Ele cura. Ele salva. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Aquele domingo após a cura foi um dia que jamais esquecerei. Cheguei à igreja com o coração transbordando de alegria, mas também com um certo temor, porque sabia que não era apenas a minha vitória, mas um sinal do poder de Deus para todos os irmãos. Ao entrar na sala de cultos, muitos já sabiam do que havia acontecido, e os olhares eram cheios de expectativa. O irmão José, um dos anciãos, veio até mim com um sorriso sereno e disse: Glória a Deus, irmão! Nós oramos por você, e o Senhor ouviu. Aquelas palavras simples, mas cheias de fé, me fizeram entender que a cura não era só minha, mas de toda a congregação. Quando o culto começou, o irmão que presidia leu Salmo 103, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqueles versos pareciam escritos especialmente para aquele momento. Durante a oração, quando todos se ajoelharam, senti uma paz tão profunda que as lágrimas vieram sem que eu pudesse contê-las. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão, de alívio, de uma certeza que agora estava gravada em mim. Deus não apenas ouve, Ele age. Depois do culto, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns com lágrimas nos olhos. A irmã Ana, que havia orado tanto por mim, segurou minha mão e disse: Irmão, quando você estava com dor, eu senti no meu coração que Deus ia fazer algo grande. E Ele fez. Isso é para a glória dele. Outro irmão que havia passado por uma prova semelhante anos antes, me contou como Deus também o livrara, e como aquela experiência o havia aproximado mais do Senhor. Era como se cada testemunho fosse uma pedra sendo colocada no altar da fé, construindo algo maior do que nós mesmos. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura se espalhou entre os irmãos de outras congregações. Alguns vieram me visitar, não por curiosidade, mas para ouvir diretamente como Deus havia agido. Um deles, um jovem que estava fraco na fé, me perguntou: Como você soube que ia sarar? Eu respondi com a verdade que agora carregava no peito: Não foi que eu soube. Foi que eu confiei. Mesmo quando a dor era insuportável, mesmo quando o médico disse que não tinha jeito, eu escolhi crer que Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Ele ficou em silêncio por um momento, depois baixou a cabeça e disse: Preciso aprender isso.
Uma noite, durante a reunião de oração, o irmão que liderava pediu que eu compartilhasse o testemunho com todos. Falei com o coração aberto, sem enfeites, apenas contando como Deus havia me sustentado. Quando terminei, o silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o vento lá fora. Então, o irmão levantou a voz em oração: Senhor, nós te agradecemos por este milagre. Não é para a glória do homem, mas para a tua. Que este testemunho seja como uma semente plantada em corações que ainda duvidam. Fortalece a nossa fé, Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti não apenas quando tudo vai bem, mas especialmente quando as pedras do caminho parecem grandes demais. Amém após amém encheram o lugar, e eu soube que aquelas palavras não voltariam vazias. Nos meses seguintes comecei a notar algo interessante. Sempre que alguém na congregação enfrentava uma enfermidade, as orações se tornavam mais fervorosas. Não era superstição, não era medo, era fé. Os irmãos passavam a orar com uma convicção maior, porque haviam visto com seus próprios olhos que Deus responde. Uma irmã, que sofria com dores de cabeça há anos, veio me dizer que depois de ouvir meu testemunho, ela e seu marido começaram a jejuar e orar com mais intensidade. E o Senhor me curou, ela disse, com os olhos brilhando. Não foi de uma vez, foi aos poucos, mas Ele foi tirando a dor. Agora quase não sinto mais nada. Também aprendi que a cura não era só física. Antes daquela prova eu era um homem impaciente, que se irritava com facilidade, que reclamava das pequenas coisas. Mas depois de passar por aquela dor e ver a mão de Deus me levantando, algo mudou dentro de mim. As coisas que antes me aborreciam já não tinham o mesmo peso. Comecei a enxergar as provações dos outros com mais compaixão. Se alguém na congregação estava doente, eu ia visitar. Se alguém estava desanimado, eu sentava ao lado e lia a palavra com essa pessoa. Não era por obrigação, era porque agora eu entendia. A fé se fortalece quando a compartilhamos. Um dia, o irmão Paulo, que era diácono, me chamou para uma conversa. Ele disse: Irmão, você tem um dom para encorajar os outros. Deus usou você de uma maneira especial, e agora Ele quer que você use essa experiência para abençoar mais pessoas. Confesso que fiquei surpreso. Eu não me via como alguém especial, apenas como um servo que havia sido tocado pela graça. Mas o irmão Paulo continuou: não é sobre você, é sobre o que Deus fez em você, e Ele quer que você conte. Aquilo me fez refletir. Talvez o Senhor não tivesse me curado apenas para meu bem, mas para que, através da minha história, outros também pudessem crer. Comecei, então, a ser mais ativo nas visitas aos enfermos. Ia aos hospitais, às casas, levava a palavra e orava com quem estava passando por provas. Uma vez, visitei um irmão que estava muito fraco, quase sem esperanças. Ele mal conseguia falar, mas quando segurei sua mão e orei, pedindo que Deus o fortalecesse, algo mudou em seu rosto. Depois, sua esposa me contou que naquela mesma noite ele começou a melhorar. Não foi instantâneo, mas foi constante. Ele disse que sentiu uma paz que não sentia há semanas, ela me disse, com voz trêmula. E eu sei que foi por causa da sua oração. Mas nem tudo eram milagres visíveis. Às vezes eu orava e a pessoa continuava doente. Às vezes, a dor persistia. Nessas horas eu me lembrava das palavras do irmão João, um ancião sábio: Deus não nos prometeu um caminho sem pedras, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Isso me ensinou que a fé não é medida pelos resultados que vemos, mas pela confiança que depositamos naquele que tudo vê. Mesmo quando a cura não vem como esperamos, Deus está agindo de maneiras que não entendemos. Uma tarde, enquanto li a Bíblia, deparei com a história de Jó. Aquele homem que perdeu tudo, mas que no meio do sofrimento pôde dizer: Ele sabe o caminho que tomo, se me provar, sairei como ouro. Aquilo me tocou profundamente. Entendi que as provações não são castigos, mas oportunidades para que nossa fé seja refinada, para que possamos sair como ouro mais puros, mais próximos do Senhor. E se Deus permitiu que eu passasse por aquela dor para me aproximar dele, então valeu a pena. Com o tempo comecei a perceber que a minha cura havia se tornado um marco na congregação. Não porque eu fosse importante, mas porque Deus havia usado uma situação simples para mostrar seu poder. Os irmãos passavam a orar com mais fé, a buscar mais a Deus, a confiar que Ele não havia mudado. Em uma reunião de jovens, um rapaz me perguntou: como a gente sabe que Deus vai responder? Eu respondi com o que havia aprendido: a gente não sabe. A gente crê. E mesmo que a resposta não venha como a gente quer, a gente continua crendo porque Deus é fiel. Ele nunca falha. Hoje, anos depois daquele dia, ainda me emociono quando lembro como Deus me tirou daquele vale. Às vezes, quando vejo alguém passando por uma prova semelhante, eu me aproximo e digo: eu já estive onde você está. E posso te dizer uma coisa: Deus não te abandonou.
Ele está contigo, mesmo que você não sinta. Continue orando. Continue crendo. Porque a fé não é sobre o que vemos, mas sobre aquele em quem cremos. E quando olho para trás, vejo que aquela pedra no rim foi apenas uma pequena parte de um plano muito maior. Deus não apenas me curou, mas usou aquela situação para me ensinar a depender dele, para me tornar um instrumento em suas mãos, para fortalecer a fé de muitos irmãos. Às vezes, penso em como seria se eu não tivesse passado por aquilo. Talvez eu ainda fosse o mesmo homem impaciente, com uma fé fraca, que só buscava a Deus nos momentos de conveniência. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu aquela prova para me moldar, para me tornar mais parecido com Cristo. Por isso, toda vez que ouço alguém dizer que Deus não ouve mais, que os milagres acabaram, eu sorrio e penso, se eles soubessem. Porque eu vi, eu vivi, eu senti a mão de Deus me levantando quando eu não tinha mais forças. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que o buscar de todo o coração. Hoje, quando oro, agradeço não só pela cura, mas por tudo que Deus me ensinou naquele tempo. Agradeço pelas noites de dor, porque foram elas que me fizeram buscar a Deus com mais intensidade. Agradeço pelos irmãos que oraram por mim, porque através deles vi o amor de Cristo em ação. Agradeço até pelas dúvidas que tive, porque elas me levaram a uma fé mais genuína, mais arraigada na palavra. E se você está lendo isto e passa por uma prova, quero te dizer, não desista. Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Continue orando. Continue lendo a palavra. Continue buscando a Deus, mesmo que as lágrimas estejam caindo. Porque no tempo certo, no tempo dele, você vai olhar para trás e ver que aquilo que parecia uma pedra no seu caminho foi, na verdade, um degrau para te levar mais perto do Senhor. Que este testemunho seja como uma luz para quem está no escuro, como uma palavra de esperança para quem está fraco, como um lembrete de que, não importa quão grande seja a batalha, a vitória já é nossa em Cristo Jesus. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.